Fala galera, beleza? Professor Beto mais uma vez, com a nossa agora terceira aula de potenciação. E nessa aula, pessoal, nós vamos ver aí sobre notação científica e ordem de grandeza, tudo bem? No final da aula temos uma lista de exercícios que eu vou deixar para vocês tentarem resolver aí na sua casa. E no próximo vídeo, que vai ser a quarta aula, eu vou fazer a resolução dos exercícios, tudo bem? Beleza, pessoal? Então, antes de começar, peço que você se inscreva e dê o like aí para valorizar o canal aí do professor, tudo bem? Isso vai me incentivar a gravar mais aulas e você, apertando o sininho, você vai receber toda a playlist de todas as aulas que eu estarei gravando aqui, tá? Lembrando que eu estou gravando uma aula por semana, tá? É o tempo que eu tenho aí para gravar para vocês, tudo bem? Então valoriza aí o professor com aquele curtir aí, tá bem? Começando aí, pessoal, notação científica. O que é notação científica, tá? Faz parte aí do nosso estudo de potenciação, tá? A notação científica é uma forma de escrever números que acomodam valores demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenos, né? Sua representação numérica é composta de dois fatores. Pessoal, nós temos aí a representação numérica de uma notação científica, tá? A notação científica é uma notação padrão mundial, tá? É usado em todo o mundo dessa forma aí, tá? Usa-se os dois fatores, tá? Esse primeiro fator aqui, que é o coeficiente, esse A, pessoal, esse A, ele tem que ser maior ou igual a 1, tudo bem? Mas também ele tem que ser menor do que 10. Ou seja, ele pode ser de 1 até aproximadamente 10, ou seja, menor que 10, tudo bem? Esse A representa esse número aqui de 1 a menor que 10. O 10 aqui, pessoal, é a nossa potência de base 10. E esse n aqui, o nosso expoente, é o expoente da base 10, porém, ele tem que pertencer aos números inteiros, tudo bem? Que é representado por esse símbolo aqui, o Z. Ou seja, os números inteiros são os números negativos e os números positivos não racionais, tá? Não decimais. Tudo bem? Antes de começar a fazer alguns exemplos de notação científica, pessoal, é importante a gente rever as potências de base 10, tirar a dúvida e fazer alguns exemplos aqui para a gente poder dar continuidade, tudo bem? Eu tenho uma tabela aqui de potência de base 10, tá? Lembrando aqui, e recordar e viver, né? 10 elevado a 0, ele é igual a 1, certo? 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2 é igual a 100, ou seja, 10 vezes 10. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes, que é igual a 10.000. 10 elevado a 5 é igual a 100.000. Perceba aqui, pessoal, ó, que a quantidade de zero, 1, 2, 3, 4, 5, ele determina o número do expoente. Se eu tenho aqui 5 zeros, o expoente aqui vai ser 10 elevado a 5, tá bom? Aqui embaixo eu tenho 4 zeros, tá? Então o expoente aqui é 4. A quantidade de zero vai ser a quantidade do número que vai estar no expoente aqui, tudo bem? Porém, quando eu tenho aqui, vou decrescendo negativo, eu tenho aqui 10 elevado a 0 é igual a 1. Só que 10 elevado a menos 1 é o contrário, é 0,1. Você lembra que quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto a base, vai ficar 1 sobre 10. E 1 sobre 10, dividindo, vai dar 0,1,
certo? 10 elevado a menos 2 vai ser 0,01. 10 elevado a menos 3 dá 0,001. 10 elevado a menos 4 é 0,0001. E 10 elevado a 5 a menos 5 é 0,00001. O que você percebe é o seguinte, pessoal, ó, eu tenho aqui o número 1, 10 elevado a 0 é 1, e de acordo eu vou descendo aqui, vou diminuindo 10 elevado a menos 1, eu passo a vírgula aqui que está aqui do lado, passo, tá? Você está vendo aqui, ó, vou mudar a corzinha aqui. Eu passei uma casa daqui, eu passei para cá, é o menos 1 aqui, tá? Uma casa. Se eu tenho menos 2 aqui no expoente, do 1 aqui a vírgula está aqui, eu passo duas casas. Uma, duas casas. A vírgula vem para cá, tá? Então, a quantidade de casas decimais aqui vai determinar o expoente negativo, tá? Se eu tenho um expoente aqui, menos 3, determina que eu tenho 3 casas decimais aqui depois da vírgula. E assim serve para menos 4 e 10 elevado a menos 5. Tudo jóia? Continuando aqui. Agora sim, pessoal, depois de rever, né, de revisar potência de base 10, né, vamos dar alguns exemplos aqui. Escreva os números abaixo em notação científica. Por exemplo, eu tenho aqui 2.000, milhão, bilhão. 2 bilhões. Como é que eu transformo 2 bilhões numa notação científica, tá? Lembrando que a notação científica eu tenho que representar ele dessa forma aqui, ó. Vai ter um número que multiplica por um outro número de base 10 elevado a um expoente. Tudo bem? Não esqueça disso aqui. Então, eu tenho 2 bilhões aqui, pessoal. Eu vou representá-lo dessa forma, ó, 2, tá? Lembrando que esse coeficiente, ele tem que ser de 1, ele pode ser até 1, mas tem que ser menor do que 10, tá? Então, esse A aqui, esse primeiro número aqui, eu coloco aqui 2, tá? E eu tenho aqui, ó, 1, eu tenho 3, 6, 9 zeros. Isso quer dizer o quê? Que vai ser 2 vezes 10 elevado a 9. Show? Simples, 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 facinho, facinho. Só lembrando aqui, pessoal, que notação científica, eu sempre coloco assim 2,0 vezes 10 elevado a 9. Essa é a forma correta com a vírgula aqui, tudo bem? Próximo exemplo, letra B. 289 mil, milhão, bilhão, trilhões, tá? 289 trilhões. Como é que eu represento ele, pessoal? No formato de notação científica. Olha, eu tenho 3 zeros, mais 3 zeros, 6, 9 zeros, 12 zeros. Lembrando que eu tenho que passar a vírgula aqui, ó, tá? No 2. Porque ele tem que ser, o primeiro número aqui, o formato tem que ser igual a 1 até menor que 10. Então ele tem que ser de 1 a 9, alguma coisa, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, 2, lembrando que a vírgula está aqui, eu vou passar ela para cá. Então eu conto 3, 6, 9, 12, 13 e mais 1, 14. Então vai ser 2,0 vezes 10 elevado a 14. Show? Fácil, fácil, né? Agora, se eu tenho um número decimal, professor, como é que eu faço aqui? Tá aqui, ó, simples. Se a vírgula tá aqui, pessoal, tem que passar ele para cá, ó, por 5,7. Tudo bem? Eu tenho que passar ele para cá, a vírgula. Para a vírgula chegar, andar até aqui, eu vou fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. A vírgula vai andar 6 casas, quer dizer que vai ficar, ó, 5,7 vezes 10 elevado a 6 negativo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, por que negativo? Porque o número aqui é muito pequeno. Quando eu tenho um número muito pequeno, aproximado do zero, eu estou elevando a um número negativo. Tudo bem?
Quando a vírgula corre para a direita, eu coloco aqui o número negativo, tá? Quando a vírgula estou andando para a esquerda, eu estou colocando aqui um número positivo. Tudo bem? Então, vai ficar 5,7 vezes 10 elevado a menos 6. Ah, agora já tem um probleminha aqui, ó. 20 milhões vezes 0,00004. Quanto que fica isso aqui? Pessoal, eu vou transformar cada um desses aqui, ó, numa notação científica e depois faço a continha. Tudo bem? Então, 20 milhões eu posso representá-lo como 2 vezes 10, tá? É a notação científica. Agora o expoente aqui vai ser quanto, ó? 3 zeros, mais 3 zeros, 6 zeros. E como a vírgula vem para cá, 6 mais 1, 7. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 7. Vezes aqui, ó, tudo isso aqui. Quanto que é isso aqui em notação científica, pessoal? Vou passar a vírgula aqui, ó, por 4. Ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então elevado a menos 6. Terminou? Não. Agora eu vou fazer a continha. Os coeficientes aqui eu multiplico, ó. 2 vezes 4 vai dar 8. 8 vai multiplicar aqui, ó, bases iguais. Mantenho a base e somo os expoentes. Lembra disso aí? Potenciação de bases iguais, somos os expoentes na multiplicação. Mantenho 10, somo 7 com menos 6. Vai dar 10 elevado a 1. Tudo bem? Para ficar mais bonitinho, coloco o 8 aqui no formato decimal, vezes 10 elevado a 1. Tudo bem? Letra E. Tem uma continha aí, né? Uma divisão e para transformar em uma notação científica. Então vamos fazer do mesmo esquema aqui de cima, pessoal. Primeiro vamos transformar aqui o 36 bilhões em uma notação científica. Então eu tenho aqui, ó. Eu sei que a vírgula vai ter que vir para cá, né? Porque o A aqui, ó, o primeiro número, o coeficiente, ele tem que ser igual a 1 e menor que 10. Então vai ser aqui, ó, 3,6, certo? Vezes 10. Mas 10 elevado a quanto, professor? 3, 6, 9, mais uma casa aqui que a vírgula andou, 10. Então vai ser 3,6 vezes 10 elevado a 10. Vamos fazer a divisãozinha aqui, ó. Vou transformar isso aqui também em notação científica. 3 milhões vai ser 3 vezes 10 elevado a 3 zeros, 6 zeros. Então, elevado a 6 aqui. Multiplicando aqui ainda. Isso aqui tudo em notação científica vai dar 4 vezes 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas vai ficar elevado a menos 5. Vou estender aqui. E agora, pessoal, só fazer as operações básicas aí com potências de base 10. Em cima eu vou deixar ainda 3,6 vezes 10 elevado a 10. E embaixo aqui eu vou fazer o seguinte, ó. 3 vezes 4, coeficiente com coeficiente, 3 vezes 4 vai dar 12, vezes, vou apagar aqui que eu dei uma errada aqui. 3 vezes 4 vai dar 12, ó, vezes aqui 10, por que 10? Porque aqui, ó, potências de bases iguais, né? 10 vezes 10 elevado a menos 5, mantenho a base e somo os expoentes. 6 mais menos 5 vai ficar elevado a 1, certo? Para ficar mais bonitinho aqui, pessoal, ó, se aqui é 12, lembrando que esse coeficiente aqui, ó, ele tem que ser igual a 1 e menor que 10. Tudo bem? Então eu vou transformar aqui, eu continuo fazendo 3,6 vezes 10 elevado a 10 em cima,
Embaixo eu vou passar a vírgula aqui uma casa, ó, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 2. Por que 2? Porque quando eu passei aqui, ó, a casa aqui para a esquerda, eu acrescento um número aqui, uma unidade, tá? 1 mais 1, 2. Vai ficar 10 elevado a 2. Agora aqui é só fazer a divisão, pessoal. 3,6 dividido por 1,2 vai dar 3, né? Vai dar 3, certo? 3 que multiplica 10, ó, potência, divisão de bases iguais, mantém uma base a 10 e subtrai os expoentes. 10 menos 2 vai dar 3 vezes 10 elevado a 8. Mais bonitinho aqui, ó, vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a oitava. Show? Fácil, fácil. Pessoal, mais uma parte dentro aí da notação científica e também dentro da potenciação tem a ordem de grandeza. É extremamente importante entender notação científica e ordem de grandeza, porque você vai usar muito em física e química, tá? No ensino médio, tá? Para quem está no primeiro ano, para quem está no ensino fundamental, vai se preparando para usar em física isso aí. Vai usar muito a ordem de grandeza, tá? E o que é ordem de grandeza? É um valor aproximado representado na forma de potência de 10, mais próximo do valor encontrado. Ou seja, é um valor estimado, uma aproximação. E para determinarmos essa ordem de grandeza em notação científica, devemos observar as regras abaixo, tá? Então vamos lá. Temos aqui um modelo aqui, né, pessoal, de notação científica. Notação científica é o nosso A, que é um número qualquer, desde que seja de 1 a menor que 10, vezes a potência elevada a um expoente que seja um número inteiro, tá bom? Só que quando eu quero saber a ordem de grandeza, é uma aproximação à ordem de grandeza, esse A, pessoal, aqui, ó, esse A aqui, se ele for menor que raiz de 10, que a raiz de 10 é um valor aproximado de 3,16, se ele for menor, esse coeficiente aqui, ó, A, que 3,16, você vai manter simplesmente a potência elevada ao expoente n, tá? Da notação científica, tá? Mantém e não há nenhuma alteração aqui da base de potência 10. Se eu tenho aqui o coeficiente A maior que raiz de 10, raiz de 10 é maior que 3,16, né? Mas é maior que raiz de 10, que é 3,16. Eu vou manter a base, tá? A base aqui, e somo uma unidade no expoente. Tudo bem? Calma, fica tranquilo, que você vai entender muito bem sobre isso com os exemplos, tá? Por que raiz de 10, professor? De onde que surgiu isso, tá? O que é raiz de 10? Raiz de 10 é a média geométrica entre 1 a 10, tá? Então a raiz, a média geométrica, que vai dar raiz de 10, dá 3,16, um valor aí aproximado, tá? Mas, professor, alguns livros, vocês vão ver isso aí, principalmente aí em física, que existe também uma média aritmética, que é 5,5. Todas as duas estão corretas, tá, pessoal? A média aritmética é 5,5, como a média geométrica, que é 3,16. O mais comum e o mais usado é a média geométrica, que é 3,16. Porque quando você for fazer um exame, um vestibular, um Enem, vai estar uma das duas, ou 3,16 ou 5,5. Mas o principal aí é 3,16. Tudo bem? Vamos lá para um exemplo para ficar prático e fácil para você entender. Determine a ordem de grandeza dos números abaixo. 2,97. Pessoal,
Transformando, primeira coisa, vamos transformar aqui, ó, esse número em uma notação científica, tá? Ele praticamente já tem um coeficiente aqui, né, 2,97 vezes 10 elevado a zero. Você concorda que eu transformei aqui uma notação científica? 2,97, ele é menor, aliás, ele é um número entre 1 e menor que 10, tá? 2,97 vezes 10 elevado a zero, tá? Transformei aí numa representação de notação científica. Agora eu pergunto aqui, pessoal, toda vez que pergunta ordem de grandeza, eu estou falando de um valor estimado, é uma estimativa, é um valor que vai ser arredondado, tudo bem? Como eu falei aquela regrinha lá, esse número 2,97 é menor ou maior que 3,16? Ele é menor. E quando é menor, pessoal, a ordem de grandeza aqui, ó, ordem de grandeza, o OG, é igual a 10 elevado a zero. Eu arredondo para 10 elevado a zero. Tudo bem? Isso chama arredondamento. Você lembra, né, quando a gente divide, né, quando a gente arredonda a casa decimal, se der um número 12,56, como ele passou de 5, a gente arredonda esse número aqui para 12,60, tá? A gente aproxima para 2,60. Passou de 0,5, a gente arredonda para 0,60. Se for um exemplo, um número aqui, 12,54, a gente geralmente arredonda para 12,50. Né? Então, o nosso parâmetro aqui vai ser, se chegou a ter 5, a gente arredonda para cima. Se não chegou a ter 5, a gente arredonda para baixo. Lembra disso aí? Beleza? Então, a mesma coisa a gente aplica na ordem de grandeza. Tudo bem? Próximo exemplo aqui. 384.400. Pessoal, 384.400 é a distância da Terra à Lua. 384.400 quilômetros é a distância do planeta Terra à Lua, certo? Será que é exatamente esse valor? Claro que não, né, pessoal? É um valor estimado. Ninguém chegou com um medidor, ninguém marcou que é exatamente 384.400 quilômetros. É um valor aproximado, tá? Então, a ordem de grandeza é isso. Transformando em notação científica, pessoal, vai ficar 3,844, tá? 3,844. Imagine que a vírgula está aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, isso aqui vai ficar vezes 10 elevado a 5. Certo? Agora, qual a ordem de grandeza aqui, pessoal? A ordem de grandeza, OG, vou representar por OG aqui, é igual a quanto? Ó, 3,84 ele passou de 3,16, que é a média, o parâmetro aí da média geométrica. Se ele passou, a gente arredonda para cima. Então vai ficar ali, ó, a gente pega só a base, em vez de ficar 10,5 igual ficou aqui o 10. Aliás, se ficou 10 elevado a 5, aqui ficou 10 elevado a 0, aqui eu vou arredondar. Vai ficar 10 elevado a 5 mais uma unidade, porque passou de 3,16. Então, 10 elevado a 5 mais uma unidade, isso aqui vai dar 10 elevado a 6. Show? Fácil, fácil, né? Exemplo C. Tem uma continha para fazer. Vamos transformar isso aqui primeiro, né? Notação científica. 0,03 é o nosso 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, elevado a menos 4. Passando a vírgula para a direita, coloco o negativo. Vezes 10 elevado a 3. Pessoal, ficou fácil aqui agora.
Mantém o 3 aqui, né? 3 vezes 10 vezes 10 aqui, ó, bases iguais. Vai ficar 10. Somos o expoente, menos 4. Com mais 3 vai ficar menos 1. Tá? Qual a ordem de grandeza que vai ser aqui, pessoal? Ordem de grandeza vai ser o quê? Se 3 é menor que 3,16, vai manter aqui a base aqui, o expoente 10 elevado a menos 1. Tá? A ordem de grandeza é 10 elevado a 1 negativo. Mas o último exemplo aqui, 5,04 vezes 10 elevado a 23. Transformando aqui, ó, 5,04, vou transformar em notação científica, vai ficar 5,04 vezes 10 elevado a 0, vezes 10 elevado a 23. Fazendo a continha, mantenho 5,04, tá? Aqui, ó, bases iguais, multiplicação, somos expoente, vai ficar 5,04 vezes 10, 0 mais 23, mantenho 23, certo? 5,04 é maior que 3,16? É maior. Então, o que eu vou fazer, pessoal? A ordem de grandeza é igual a 10, somo mais 1 aqui, ó, porque é maior que 3,16 elevado a 24. Show? Então é isso aí, pessoal, ordem de grandeza. Espero que fique esclarecido aí para vocês. Tudo bem? E assim termina a terceira aula. Passa essa lista de exercícios aí, são 1, 2, 3, 4, 5 exercícios de notação científica que envolve aí todo o conceito de potenciação e ordem de grandeza. Tudo bem? Então, por hoje é somente isso aí, pessoal. Bons estudos, tá? E te vejo na próxima aula, tá? Na quarta aula. Fica com Deus e até a próxima.